Fala pro teu irmão, Deus é um Deus geracional. Pode ser melhor. Fala pro teu irmão, Deus é um Deus geracional. Pastor, o que significa isso? Que Deus, ele acompanha ou ele cumpre a promessa que ele fez a você em seus filhos. Eu vou melhorar porque você entendeu. Eu estou aqui com uma irmã que eu gosto muito. E eu amo todos, mas eu gosto muito da diaconisa Gessi. Diaconisa Gessi é uma história de vida que, se essa menina contar o testemunho dela, Jacarepaguá em Peixe se converte. Porque a diaconisa Gessi, ela tem hoje aqui na igreja, não somente os seus filhos, mas tem seus netos também congregando conosco, tá, Patrão Glória? Então, eu posso olhar e identificar que Deus fez uma promessa à nossa diaconisa Gessi e está cumprindo através das gerações. Conte comigo aqui, dá um glória a Deus. Então, pastora Marisete, eu queria, em poucas palavras, mas eu não vou ser sucinto e vou entregar tudo aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. Primeira coisa que eu quero que você entenda, missionária, é o contexto do que nós estamos lendo. É o Evangelho de João, segundo escreveu João, é um Evangelho universal. É universal porque apresenta Cristo como o Filho de Deus. Apresenta Cristo como o Logos de Deus, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Então, João, ele é um evangelho apresentado de maneira universal, aonde mostra a divindade de Cristo. Alguém está comigo aqui ainda? E agora, o Logos de Deus, ele entra num lugar chamado Tanque de Pedesta, ou Tanque de Pedesta. E aqui me chama muito a atenção que o Tanque de Pedesta, ele existe até hoje, as suas ruínas. Então, o que me chama a atenção é que a Bíblia, ela não é uma história da carochinha, ela não é uma história hollywoodiana, ela não é um Shakespeare da vida. A Bíblia, ela tem a sua veracidade. Se você sair daqui, pegar um avião para Israel, você vai chegar lá e vai encontrar as ruínas daquilo que nós estamos falando 2000 anos depois. Tá para dar glória? Fala pro teu irmão, a Bíblia, ela é verdadeira e digna de toda aceitação quando os crentes estão, glória a Deus. E aqui eu estou com pessoas que estão hoje, pelo menos no meu entendimento, nos visitando. Então, se a Bíblia é verdadeira, o Gênesis também é verdadeiro, tá para dar glória? Se o Gênesis é verdadeiro, se houve um momento de criação de Adão e Eva, também haverá um momento em que Deus voltará para buscar a sua igreja. Eu estou falando de Apocalipse, que vai dizer que o apóstolo João, esse que nós estamos mencionando, ele foi preso à ilha de Pátima e lá ele teve uma revelação. E qual a revelação? Ele viu a Jerusalém do céu descer. E aleluia, e o nosso Deus estava bem no meio dela, e você pode dar um glória a Deus? Então, eu já posso entender que a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, e vai se cumprir cabalmente. Quantos crentes dão glória a Deus? Dito isso, vamos entrar então no contexto da mensagem. Pastora, eu estive em oração, e quando nós oramos, Deus responde. E aqui está um retrato daquilo que muitas vezes acontece na minha e na tua vida, se nós não tomarmos cuidado. Aqui havia um local, um ambiente que estava ao lado do templo. Diga, ao lado do templo. E esse lugar
ele era usado para ali os sacrifícios que iam para o templo eram preparados ali. Por isso que está dizendo aqui na porta das ovelhas. Então essas ovelhas, diácono Bernardo, irmão Cauã, elas seriam tratadas, limpas ali naquele lugar, para depois entrarem no templo para serem sacrificadas. Mas só que havia uma lenda, eu disse uma lenda. Não está escrito na Bíblia que está confirmando que isso era verídico. Mas havia uma lenda, irmã Marilene, de que de tempos em tempos, aquela água que ali estava parada, era movida por um anjo, e aquele que se lançava primeiro era curado. Então, logo essa lenda, essa história se avolumou, e as pessoas que estavam enfermas, necessitadas, se aglomeravam, pastor Antônio, dentro desse lugar chamado Tanque de Betesda, ou Tanque da Misericórdia. E ali havia muitas pessoas aguardando esse movimento. E Jesus, ele sobe a Jerusalém porque é um tempo de festa. Provavelmente um ano, o tempo de Yom Kippur, então provavelmente o ano do ano judaico. A gente não sabe qual era a festa, mas Jesus, ele sobe a Jerusalém e cabe a Jesus entrar naquele cenário daquela situação. E agora eu vou abrir um parênteses para você entender o que é ciclos geracionais. Eu disse ciclos geracionais. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, Jesus se apresenta para Moisés. E quando ele se apresenta para Moisés, ele fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que lugar que você está pisando é lugar. E aí ele se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, você não está entendendo. Ele está se apresentando como um Deus geracional. Abraão é o pai da fé, Isaac é o filho da promessa, e Jacó é o filho que foi transformado ao passar pelo val de Jaboque. Está para dar glória? Então, o nosso Deus é um Deus geracional. Fala para o teu irmão: o teu Deus é um Deus de gerações em gerações. Perfeito? Até aí? Beleza, então já que você entendeu que o nosso Deus é um Deus geracional, acompanha gerações, então eu quero que você entenda uma coisa. Os ciclos geracionais, eles vêm nos acompanhando, independente se nós temos um vínculo com ele ou não. Quem é daqui de Jacarepaguá, de Curicica principalmente, vai entender o que eu vou falar. Marilene com certeza vai entender. Eu moro aqui há exatos 27 anos, né? Meu filho, nascido e criado aqui em Jacarepaguá, em Curicica. E desde que eu cheguei aqui, eu estava até comentando com a minha esposa essa semana sobre essa pessoa que eu nunca vi, mas o nome dele é muito conhecido aqui, Marilene. O nome dele não, o apelido: Velho Macho. Quem conhece o Velho Macho aqui? Eu nunca vi. Eu não sei nem quem é. Mas a história dele, a lenda dele, passa de geração em geração. Assim como outras histórias que nós, ao longo da nossa prática, nós vamos falar. E aqui, pastor Marisete, esse Velho Macho, eu nunca vi, eu não sei quem é, mas ele é conhecido aqui em Jacarepaguá. Eu não sei se ele é velho ou era velho, eu não sei se era brabo mesmo, eu não sei por que dessa história chegou ao nosso conhecimento. Mas o fato é que muitas vezes situações nos acompanham sem nem mesmo nós sabermos a origem da coisa. Eu vou melhorar. Tem situações que nos acompanham sem mesmo nós termos dado causa àquilo. Alguém está comigo aqui ainda? Então,
eu conheço essa pessoa, esse apelido, mas nunca identifiquei, nunca tive pessoalmente com o chamado velho macho. Não sei quem ele é. Eu só sei que geração em geração eu fui passando e ele é conhecido como tal do velho macho. Dito isso, eu vou começar a prédica aqui. Então, Jesus entra num lugar onde ele está repleto de estigmas religiosos. Primeiro, que as pessoas estão avolumadas ali, estão ali aguardando um rito. E qual era o rito? O anjo mover as águas. Então, e era um sábado, as pessoas estavam ali aguardando alguma coisa acontecer e ninguém sabia por quê, ninguém sabia a origem daquilo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente faz isso. A gente vive coisas, esperando coisas que a gente não sabe de onde, não sabe por quê. Isso chama-se ciclos geracionais. Quer ver uma outra coisa que me chama muita atenção? É que você conhece e sabe da minha história, eu perdi minha mãe muito cedo. E lá, quando eu perdi por 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu fui por um período morar com o meu avô adotivo. Eu fiquei lá, eu acho que uns 6 meses, um ano, não mais que isso. E lá por 6 anos, o meu avô, ele era fluminense. Ele era? E beleza. Então, o meu avô era fluminense, logo ele colocava uma camisa de Flumi em mim e no meu irmão. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu saí de lá por conta de situações adversas, por conta de economia, e eu fui por uma outra casa, daquele que eu conheço como meu pai, que hoje dorme no Senhor, o senhor Olindo. E eu cheguei lá por volta de 7 a 8 anos de idade. Só que o senhor Olindo não era fluminense, ele era flamenguista. Dá um glória a Deus. Ele era flamenguista, pastora Marisete. E o que ele fez comigo? Ele me deu uma camisa do... Pergunta qual é o meu time hoje? Flamengo. Alguém já entendeu o que eu quero dizer? Existem situações que a gente herda. Existem pensamentos que não são nossos, nós herdamos da nossa geração passada. Existem situações em que nós replicamos comportamento. Alguém está comigo aqui ainda? Então, quando eu falo quebrar ciclos geracionais, são coisas que são passadas de geração em... Quer ver, Marisete? Um pouco mais experiente do que eu, ouviu dizer o seguinte: não pode comer manga e beber. Isso passou de geração. Agora tem causa isso? Não. Dizem que está dor de barriga, não é isso? Quer ver uma outra coisa aqui? A Helena vai lembrar, a Helena é uma menina jovem, que antigamente, quando relampeava, começava o tempo mudar, o que nossos pais, nossa mãe fazia com o espelho? Você está entendendo? Fala para o teu irmão, existem ciclos que precisam ser quebrados em nossas vidas. Alguém já entrou na mensagem? Então eu estou dentro de um ambiente em que o homem está necessitado de uma cura, mas existe um ciclo geracional que o impede. Existe um ciclo geracional, Sandra, que impõe ele um pedágio, uma regra. Hoje é sábado, hoje não é dia de você se levantar para carregar a tua cama. Mas existe um Deus que, aleluia, que opera no sábado. Existe um Deus que opera, aleluia, na terça, no domingo, na quarta, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou te crer nisso, levanta a tua mão para dar glória a Deus. Entende? Que até muitas vezes as minhas escolhas, eu escolho não porque, aleluia,
Eu escolhi aquilo, mas muitas vezes eu escolhi por conta das gerações passadas. Hoje nós estamos num ambiente onde a mulher, ela é muito empoderada. Mas eu sou de uma época, falei com a pastora Vera, que era assim o ditado: prenda as suas cabras porque o meu bode. O Antônio é dessa época. Ou seja, era normal o homem ser promíscuo. Era sinal de viralidade o homem ter várias mulheres. Mas em Cristo Jesus diz: ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Tá, para dar glória? Ah, irmão, existem ciclos que precisam ser quebrados em nossas vidas. Quantos concordam comigo, tão glória? Agora que eu te apresentei o contexto daquilo que nós vamos ministrar, eu quero entrar na mensagem. Jesus, ele entra naquele cenáculo e diz a palavra que Jesus já sabe o contexto do que está acontecendo. Ele já sabe a história daquele homem. Ninguém precisa relatar para Jesus quanto tempo ele está naquela situação, porque diz a palavra que Jesus já sabia. Fala para o teu irmão: você não precisa ir para o Facebook para relatar nada, porque Deus já sabe e te conhece a tua guerra. Você não precisa falar para A, para B, para C quais são as suas lutas, as suas guerras, porque existe um Deus que conhece o oculto e o profundo. Ele está aqui hoje nesse lugar. E eu, olhando a história bíblica, eu queria trazer para você a memória. Deus não precisa de nada que você perdeu. Eu vou melhorar. Deus não precisa de nada que você perdeu para operar milagre na sua vida. Porque se perdeu é porque tem um propósito. Às vezes nós ficamos gastando tempo em tentar recuperar aquilo que Deus tirou de nossa vida. Às vezes nós, pastor Marizete, olhamos para aquilo que nós não temos para justificar a nossa falta de comprometimento com aquilo que Deus tem na nossa vida. Eu vou melhorar porque você entendeu. Jesus, quando chega no lugar, ele sabe que aquele lugar é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde as pessoas estão perecendo. Mas Jesus não pergunta qual é o diagnóstico da dor, qual é o seu problema. Não, diaconia de Jesus. Jesus só pergunta uma coisa: quer sair dessa situação? Porque até para Jesus operar, você tem que querer, crente. Eu vou melhorar. Certa feita, Jesus vai numa cidade chamada Nazaré. E lá não acontece nenhum milagre. Está na Bíblia. E por quê? Por conta da Fala pro teu irmão: a única pessoa que impede Deus operar é você mesmo. Tá para dar uma glória? E me chama a atenção, Lila, que Jesus, sabendo da história, conhecendo a história, ele confronta o homem. O que você quer que eu te? Querem ser curado? E o primeiro ciclo que eu vou quebrar aqui hoje, para a glória de Deus, se Deus me permitir, é o ciclo da religiosidade.
Eu disse que o tanque de Betesda fica ao lado do templo, mas não era o templo. Estava lotado de pessoas enfermas, necessitadas de cura. Jesus não vai ali e fazer entrevista com ninguém. Jesus entra no cenário sabendo qual era a necessidade daquele homem, mas ele confronta ele. Por quê, pastor? Pergunta no 3. 1, 2, 3. Por quê, pastor? 1, 2, 3. Porque para Deus operar, nós temos que querer que Deus opere. Porque Deus não é como capeta. Ele diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta. Essa porta, a maçaneta só tem por dentro. É você que tem que abrir para Deus entrar. Tá para dar uma glória? Agora, já estou terminando. Quanto tempo aquele homem está enfermo? Há 30? João capítulo 5 vai dizer que aquele homem está há 38 anos preso a um sistema, preso a um rito. Há 38 anos aquele homem espera que as águas sejam movidas pelo anjo. Há 38 anos alguém entra, leva aquele homem e coloca ele ali, para que, por um passe de mágica, para que um movimento religioso, sincretista, faça com que o milagre aconteça. E aqui eu começo a aplicar quanto nós temos que quebrar o ciclo geracional da religiosidade. Eu não sei você, mas lá quando eu era pequeno ainda, mamando, alguém me levou para uma pia batismal e lá derramou água sobre a minha testa. E teve um homem que fez o sinal da cruz na minha testa, me batizou e disse que a partir daquele momento eu agora era cristão. Isso é um rito. Mas a palavra do Senhor diz em Marcos que aquele que reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse será salvo. João capítulo 3 vai dizer: necessário é que o homem nasça. A primeira coisa que eu aprendo com isso é que quando o Senhor entra e confronta o homem naquela debilidade, ele requer de nós uma decisão. Ele requer de nós uma atitude. Ele requer de nós um posicionamento. Você vai carregar a cama até quando? Se eu estou aqui para te fazer você andar. Mas para isso, você tem que saber o que você quer da sua. Dá para dar uma glória? E aqui quando Jesus entra no cenário, ele entra com um propósito. Havia muitas pessoas ali, mas Jesus vai de encontro ao necessitado. E quando ele pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? Aí começa o espírito da religiosidade. Primeira coisa, ele disse o seguinte: não há ninguém que me ajude. Ele não responde se ele quer ficar são, se ele quer ficar curado. Ele apresenta para Jesus uma justificativa. Aquele homem, diante da glória de Deus,
da manifestação da glória de Deus. Diz Paulo que Jesus era a corporação de Deus no meio de nós, caminhando a glória de Deus no meio de nós. Ele, em vez de responder, ele justifica. Eu estou aqui, mas não tem ninguém. A religião nos cobra um pedágio. Deus busca a atitude da nossa frente. Eu vou melhorar. A religião nos impõe um pedágio. Quer milagre, tem que acender vela. Quer milagre, tem que fazer novena. Quer milagre, tem que estar 7 pulinhos nas águas. Quer milagre, tem que pegar o trevo de 4 folhas. Quer milagre, tem que andar com um pé de coelho. Mas se nem para o coelho serviu a sorte, imagine para a gente. Fala para o teu irmão. Para quebrar ciclos geracionais, nós não temos que dar justificativas, mas nós temos que tomar atitude. Dá para dar uma glória a Deus? Então a primeira coisa que Jesus confronta ele é: o que tu queres que eu te faça? Quer explicação? Ele diz: eu quero, mas ninguém me ajuda. Isso chama-se ciclo da transferência de responsabilidade. Muita gente hoje, pastor Antônio, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na liderança. Mas o Senhor me chama hoje, Helena, uma responsabilidade. O que tu queres que Deus faça, se você não sabe nem o que você quer na sua vida? Dá para dar uma glória? Fala pro teu irmão, irmão. Irmão, a igreja que está quieta. Fala, irmão. Hoje é noite, hoje é dia de quebrar os ciclos geracionais na nossa vida. Michele. A Michele está aí, dá uma glória, Michele. Michele é tudo educadinha, né? Michele está aí, dá uma glória. Sabe, Michele? Gessi, prepara, que essa vai doer, mas vai curar. Onde eu te vi no monte. Eu gosto de ir no monte. Pastor Antônio, prepara, essa vai, aleluia, vai doer, mas vai curar. Helena, estou lá na porta do monte, orando, né, pra gente entrar. E aí, daqui a pouco chega um grupo de jovens. Eu disse um grupo de... Coisa bonita, irmã pastora Carla. No meio daquele jovem, havia uma irmã numa cadeira. Você não entendeu não, né? Alguém deu um glória. Esse homem aqui está transferindo a responsabilidade dele para terceiro. Assim que a gente faz. Eu quero buscar Deus, mas eu não tenho tempo. Eu quero buscar a Deus, mas Deus sabe o meu coração. E eu olhando com aquela menina na cadeira de roda. Ela falou: eu quero ir para o monte porque eu preciso da necessidade da presença de Deus na minha vida. Dá para dar uma glória? Fala pro teu irmão: ai, quantas desculpas nós damos para não buscar a presença. Estamos sempre transferindo. Fala pro teu irmão: a palavra de Deus hoje é levanta-te. A palavra mais próxima de levantar é: toma a sua posição. Não é a igreja que impede de Deus operar.
Não é o pastor que impede de você prosperar. É a tua atitude diante das suas circunstâncias que impede dele operar na sua vida. Dá para dar uma glória? E aqui esse homem, ele usa o que nós usamos sempre. Não, Senhor, eu até quero, mas... E aí ele não satisfeito com isso, ele diz assim: tem alguém que vai primeiro do que eu. Sabe o que ele está falando? A culpa de eu estar assim é ele. Fala pro teu irmão, assume tua bronca. Fala de novo para ele, fala. Não responsabilize quem não tem nada a ver com isso. A bronca é sua. A responsabilidade é sua. Ele está dizendo, eu até quero ir, mas sempre vem alguém na minha frente. Vitor, Igor, olha para a Milena aí e fala assim, assume a bronca é tua. Milena, fala para ele. Não coloca na minha conta a tua responsabilidade, não. Eu não vou para a igreja por conta do meu marido. Eu não vou criticar Deus por conta disso, daquilo. Para de colocar transferência de responsabilidade que cabe a você, cabe a mim, tá, patrão? Glória. Ó, teu irmão, tá gostoso, pastor. É necessário quebrar um ciclo. Eu estava ouvindo um pregador, e já vou caminhando para o final, que ele falou algo muito legal, e eu vou aplicar aqui. Ele falou assim: você já olhou num campo aberto? Você já viu uma vaca coçando um cavalo? Você já viu algo desse tipo? Você parar, olhar e ver lá o cavalo coçando a vaca ou vice-versa? Não. Você vai ver o cavalo coçando o... Porque você só atrai aquilo que você pensa que é. Aquilo que você pensa que você é o que você vai atrair. Você se torna aquilo que você pensa. Então esse homem aqui, ele está justificando uma responsabilidade. Ele está transferindo uma responsabilidade que cabia a ele. Então o que eu estou ministrando aqui no dia de hoje é justamente isso. Deus não se relaciona com a sua dor. Deus não se relaciona com a sua culpa. Deus, ele veio para mudar a tua história. Não, você entenda isso. Ah, mas eu não, Deus não trata a sua conmiseração. Deus não tem pena de nós, porque Ele é a nossa resposta para todas as coisas. Então muitas vezes nós queremos tocar o coração de Deus com as nossas circunstâncias. Só que Deus é o Deus que muda todas as nossas circunstâncias. Quantos creem nisso? Então, glória a Deus. Então, quando esse homem entra, quando Jesus confronta ele, Jesus está fazendo com que ele saia da sua zona de conforto. Jesus está fazendo com que ele queira uma mudança. Jesus está fazendo com que ele deseje sair daquele leito. Jesus quer mudar a sua vida, irmão. Mas para isso você tem que tomar uma atitude hoje. Alguém está comigo aqui ainda? As pessoas estavam ali naquela água parada.
Água parada, irmãos, só traz doença. Mas a Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Você não entendeu? O nosso Deus é um Deus de movimento. As pessoas estão estagnadas, estão amontoadas umas sobre as outras, numa água parada. Mas o Jesus quer uma igreja em movimento, uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que faz a diferença. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. A religião nos acomoda. Eu gosto muito do Bernardo quando ele nos chama a atenção. A gente se acostuma rápido, irmãos, com ritos. É só mais uma ceia. Eu vou chegar lá, o ministério de louvor vai adorar, alguém vai trazer a palavra, eu saio daquela igreja e continuo a mesma coisa na minha vida. E Jesus, ele requer de nós uma... Olha que ele fala para aquele homem que está há 38 anos estagnado. Levanta-te, toma a tua cama e... Fica parado? Me ajuda. Fica parado? Toma a tua cama? Fala para o teu irmão, e aí, como é que você está fazendo com a tua cama? Tudo é motivo, Lila, para eu ficar parado. Tudo é motivo para eu ficar estagnado. Se coloca de pé. Tudo é motivo. Eu não posso porque o irmão. Eu não posso porque vai alguém primeiro. Hoje, Jesus se apresenta no teu tanque de pedestre. Hoje Jesus entra no teu cenário de dor, de luto, de perda, e diz para mim e para você: se posiciona, porque eu sou Deus da vida e não da morte. Tinha muito mais coisas para falar, mas eu quero que você saia daqui refletindo sobre isso. Será que eu me tornei um religioso dentro da casa de Deus? Será que eu estou como esse homem que há 38 anos está acostumado a viver na paralisia espiritual? Porque não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para inaugurar uma igreja triunfante. Ele diz: e obras maiores vocês farão em meu nome. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E tudo se fez. Do outro lado, existe o religioso dizendo: para que tudo isso? Jesus não é surdo, não precisa dar glória a Deus alto. Impor no ritmo, os ritos a Deus. Eu só tenho uma palavra para você. Jesus estava no meio dos religiosos, sentado, ouvindo eles, e de repente, vem ministério do louvor. Alguém quebra o protocolo. Vem adorar comigo. Trazendo um vaso um pouquinho menor do que esse, com algo caríssimo dentro, a saber, o valor de um ano de trabalho. E Jesus está no meio dos religiosos. E aquela mulher vai lá e age. Você não entendeu? Aquela mulher vai lá e age e toma uma atitude.
Eu vou melhorar porque você não está entendendo. Jesus quer que você quebre protocolos. Jesus não quer que você fique preso a uma religiosidade. Hoje aqui não é só mais uma ceia, mas é a ceia. Não, tá para dar glória. Hoje é dia de você quebrar o vaso. Tirar aquilo que está mais importante dentro de você. E eu quero terminar aqui com duas ilustrações. Em Jó capítulo 2, versículo 7. Jó perde tudo. Eu disse, Jó perdeu? Só lhe sobrou um caco. Deus não precisa de nada que você perdeu. Deus trabalha com o que você tem. E foi com um caco de telha que Jó dá um tapa na cara do cão. A mulher de Jó, religiosa, diz: se tu ainda adora esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morra. E quem tem fé diz: eu não vivo pelo que Ele pode fazer na minha vida, mas pelo que Ele é. Eu vou melhorar. Foi com um caco de telha. Aquele homem cheio de enfermidade no corpo. Ele não negou a palavra de Deus na sua vida. Porque Deus não é aquilo que Ele pode proporcionar na sua vida. Ele é o que Ele já fez na sua vida. A outra ilustração é o milho de pipoca. Na minha mão é só um milho. Mas se você colocar ele dentro de um micro-ondas, ele vai estourar. Michel de horror. Você não entendeu? Só vai surgir de nós aquilo que está dentro de nós se a gente estiver no fogo do altar. Eu vou melhorar. Existe um poder dentro de você aí dentro. Mas você precisa estar em alta temperatura. Você não pode estar estagnado em águas paradas. O Senhor hoje te convida a você se posicionar. Hoje o Senhor quebra os ciclos religiosos na sua vida. Não se acostuma com a água parada de tanque de pedestre. Porque teu Deus é um Deus de rios de águas vivas. Ele foi lá naquela mulher samaritana e disse: se tu soubesse, hoje eu te faria fonte de águas vivas. Fala pro teu irmão, não para. Vamos adorar? Fala pro teu irmão, não para. Sai do tanque, vem para a fonte. Eu vou melhorar, só a pastora Marisete, aleluia, deu glória. Só a pastora Carla deu glória. Sai do tanque, vem para a fonte. Para de viver uma vida religiosa, colocando responsabilidade, terceirizando responsabilidade que é minha e é sua. Deus não tem como operar se você não sabe o que você quer da sua vida, crente. Vamos adorar? Tá, mão, teu irmão do lado aí, fala assim: e aí? Vai ficar no tanque ou vai beber da fonte? Porque para você beber da fonte, irmão, você tem que tomar uma atitude. A palavra hoje é: se levanta. Toma um posicionamento diante de Deus na sua vida. Não fica olhando para aquilo que você perdeu, não. Olha para as coisas novas que Deus tem na sua vida. Porque o seu milagre vai virar notícia. Louva a Deus com a palma no nome de Jesus. Louva a Deus. Vamos adorar.